Olá, pessoal! Vamos para o nosso terceiro vídeo, mas o segundo passo para continuar o processo de transformação. Não é isso? Então vamos lá. O meu segundo passo, começar a colocar em prática aquilo que eu estava vivenciando na terapia e no curso de constelação. Porque depois que eu constelei, além de fazer a pós em constelação, a minha professora me convidou para fazer o curso presencial de constelação. E o que vocês acham que eu fiz? Eu fui. E lá, gente, foi lá que tudo começou a desabrochar. E com a terapia, os dois se uniram. E aí eu comecei a mudar pequenas coisas. Fui começando um processo de trabalho na internet, no meu Instagram. Depois eu vou deixar o link para vocês aqui do meu Instagram, para vocês me seguirem lá também, porque tem muita coisa legal. E aí, eu fui fazendo um trabalho no Instagram de falar sobre autoestima, de falar sobre o autoconhecimento, falar sobre a cura da criança interior. E no curso de constelação, fizemos presencial, fizemos as constelações em grupo. Em uma das constelações, eu me constelei novamente e eu descobri um medo absurdo que não me deixava progredir, nem pessoalmente e nem profissionalmente. E como eu faria para tirar este medo? Este medo, gente, era tão forte na minha vida, mas tão forte, que eu não conseguia dar um passo para frente. Porque eu não conseguia confiar em mim. Ainda não, né? Porque tudo é um processo. E foi a hora de trabalhar esse medo. Por quê? Eu comecei a descobrir que eu não queria trabalhar na empresa familiar que eu trabalhava. Na verdade, esse não era o meu sonho. O meu sonho sempre foi ser psicóloga. Então eu queria lutar por esse sonho. Eu sempre quis ajudar as pessoas, eu sempre quis fazer o que eu estou fazendo hoje. Mostrar para vocês que nós devemos cuidar desse medo, olhar para ele e falar: você não me pertence. Esse medo pertence aos meus familiares, que também passaram por um processo, vieram de várias gerações e que tinham medo. Nos criaram de uma forma que eles também tinham medo que algo acontecesse com a gente, que as coisas saíssem do lugar, que eles não conseguissem tomar, né, determinada decisão por medo de dar errado. E esse medo foi passando para mim, para o meu irmão. E aí, esse processo do medo é que pega muita gente. Pega. Porque quando você tem medo, você não consegue entrar em um bom relacionamento, você não consegue tomar decisões, você não consegue fazer transição de carreira, você não consegue resolver situações na sua vida. Gente, você não consegue fazer coisas básicas da sua vida. É impressionante como o medo nos atrapalha. E é nítido. E aí,
por mais que eu falasse, eu não tenho medo, esse medo não vai tomar conta de mim, mas ele ficava agarrado comigo. E esse processo de medo foi aos poucos. Eu fui começando a sair de uma empresa que eu tinha com meu irmão, e aí eu fui me planejando para segurar as pontas na outra empresa. Então eu abri mão de uma, fiquei na outra. E aí aquele processo de o que eu quero para minha vida, como eu sou. Eu comecei a fazer um processo também espiritual. Espiritual não quer dizer a religião espírita, não. Mas um olhar para dentro, sabe? Para a gente se purificar mesmo. Para a gente olhar para Deus e falar, Senhor, me ajude a tomar decisões, me ajude a não ter medo de enfrentar as situações, me dê forças para seguir adiante. E por aí foi, gente. E por aí foi. E eu falo que não existe nada melhor do que o nosso ser superior, né? Que é Deus, que está do nosso lado, nos dando força, nos dando saúde. E que a gente tem que agradecer também em todos os momentos da nossa vida. Como eu agradecia o tempo todo, ele está me dando essa oportunidade de resignificar. E foi através disso, dessa fé que eu tenho, uma fé inabalável, e com a ajuda, né, de profissionais, que eu fui começando aos poucos a ir saindo das empresas familiar e seguir o rumo da minha vida. Lógico, todo o processo foi feito com muito conhecimento, muito estudo. Gente, quando eu falo de muito estudo, por muitas vezes eu deixei de estar com meu filho para estudar, para aperfeiçoar, né? Então, esse processo é muito importante, né? Quando você estuda, quando você tem conhecimentos, quando você põe em prática esses conhecimentos, para você ter força, sabedoria, inteligência para seguir outro caminho. E entendam, sabedoria é diferente de inteligência. Você pode ser inteligente, mas não agir com sabedoria. Ok? Então, esse é um tema para outro vídeo. Vamos lá. Então, o medo, ele estava muito enraizado em mim. Muito, muito, gente, muito. E o processo de sair da primeira empresa já foi um passo muito grande. E quando eu saí dessa empresa, eu deixei também 2 dias da semana de ir na outra empresa familiar. Então já foi um processo muito bacana, né? Já começou esse processo aí de tirando o medo, o receio de tomar decisões. E por aí eu comecei. E antes disso, eu também fiz um outro processo que foi analisar as amizades, analisar as pessoas que eu convivia, ter certeza do que valia a pena continuar e do que valia a pena soltar. Então, esse processo de tirar o medo, de ir eliminando o medo aos poucos e agir como um adulto, é que o processo de transformação foi dando vida. Bem, você gostou desse vídeo? Se gostou desse segundo passo de transformação, dê o seu like, compartilha e me segue no canal para o próximo vídeo, a continuação dessa transformação e a continuação da eliminação desse medo. Até o próximo vídeo. Te espero lá, hein?